Olá, os objetivos desse vídeo são motivar um pouco a transformada Z, falar como que ela surge, um dos jeitos que ela surge, e esse jeito basicamente são o que nós podemos chamar de autofunções Z elevado a N. Então a gente vai também estudar o que quer dizer esse conceito de autofunções. As transformadas Z, elas são muito úteis, como a gente vai ver adiante, para implementação e análise de filtros digitais. Ver como é que ele funciona, ver como é que a gente pode colocar isso numa FPGA ou num computador e ver como é que a gente pode fazer as operações de uma maneira mais eficiente, especificamente na questão de mudança de taxa de amostragem que a gente vem estudando aqui. Para começar, eu gostaria que vocês tentassem resolver o seguinte problema, para tentar mostrar o que a gente está trabalhando. Eu tenho um sistema cuja resposta ao impulso é esse H de N aqui. Desculpa. É esse H de N aqui, que é meio elevado a N vezes U de N. Lembrando a vocês que U de N é a função degrau. Ela vale 1 para N maior ou igual a 0 e 0 caso contrário. E eu queria que vocês tentassem determinar qual é a resposta, qual é a saída desse filtro quando a entrada dele é um x de N igual a 1. 1 constante. Nota que esse 1 aqui que eu estou botando não é U de N. É um 1 que vem de menos infinito até mais infinito. Tá? E a dica aqui para vocês se lembrarem é que a saída desse filtro aqui é dada pela convolução entre a sua resposta ao impulso e a sua entrada. E a fórmula da convolução é essa somatória aqui à direita, para o K indo de menos infinito até infinito, de H de K, a resposta ao impulso, X de N menos K. Tá? E aqui eu dou algumas alternativas, algumas possíveis respostas. Eu encorajo vocês a dar uma pausa nesse vídeo agora e tentar trabalhar na resposta a essa pergunta. Bom, como é que a gente pode resolver esse problema? A solução desse problema passa pelo conceito da progressão geométrica e da soma dos termos de uma progressão geométrica. Então, se eu tenho uma soma de termos para K indo de 0 até infinito, de um R, esse R é uma constante qualquer, elevado a K, se vocês se lembrarem lá do colegial, isso aqui, essa somatória aqui de 0 a infinito, isso aqui é igual a 1 sobre 1 menos a razão, esse R é chamado a razão da progressão geométrica. E esse somatório é igual a 1 sobre 1 menos R, desde que o módulo do R seja menor do que 1. Se o módulo do R for maior do que 1 ou igual a 1, essa soma aqui estoura. Imagina que o R seja exatamente igual a 1, essa soma aqui vai ser 1 elevado a 0, que é 1, mais 1 elevado a 1, que é 1, mais 1 elevado ao quadrado, que é 1, então vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 infinitas vezes, isso aqui estoura para infinito. Então essa soma aqui só dá igual a isso se o módulo de R, o módulo da razão, for menor do que 1. E daí? E daí que eu jogo esse termo naquela fórmula da convolução lá e vejo, bom, o H de K, ele vale 0 para K menor do que 0. Então eu sumo com todos os termos aqui com K negativo. E para K de 0 a infinito, o H de K vale meio elevado a K. O X de N menos K, para qualquer valor do argumento dele, ele vale 1. Porque ele, eu falei, é um sinal que vai de menos infinito até mais infinito. Então isso aqui dá a somatória de K indo de 0 até infinito, de meio elevado a K. Meio tem módulo menor do que 1, eu jogo nessa somatória, dá 1 sobre 1 menos meio, que é igual a 2. Ou seja, se eu ponho uma entrada constante igual a 1 nesse filtro com essa resposta ao impulso aqui, a sua saída também vai ser constante e vai ser igual a 2. Tá? Continuando a nossa brincadeira, a gente pode agora tentar fazer esse problema aqui. Pega o mesmo sinal, o mesmo sistema, com a mesma resposta ao impulso, meio elevado a N U de N, só que agora troca o sinal na entrada. Põe o sinal na entrada como sendo 2 elevado a N. Também esse 2 elevado a N, ele vem de menos infinito até mais infinito. Não tem um vezes U elevado a N aqui. Então esse sinal X de N é um sinal que existe desde o menos infinito e dura até o mais infinito. E agora a pergunta é, qual é a resposta nesse caso? E aqui tem umas alternativas. Eu novamente encorajo vocês a dar uma pausa no vídeo para tentar resolver esse problema usando, como no caso anterior, a fórmula da convolução. A solução nesse caso é muito parecida com o caso anterior. A gente tem novamente que o y de n é igual à somatória, só botar a fórmula da convolução inteira aqui, de h de k, x de n menos k,
Como no caso anterior, o h de k vale 0 para k menor do que 0. Então eu posso apagar todos esses termos da somatória. E para k de 0 a infinito, o h de k vale meio elevado a k. O x de n menos k, por sua vez, vale 2 elevado a n menos k. E aqui a gente pode fazer uma coisa interessante. Esse 2 elevado a n menos k, exponencial da soma, é o produto das exponenciais. Isso aqui vira 2 elevado a n vezes 2 elevado a menos k. E o 2 elevado a n eu tiro para fora da somatória porque ele não depende do k. Isso aqui da somatória de k indo de 0 até infinito. De meio elevado a k vezes 2 elevado a menos k, que é igual a 2 elevado a n, somatória para k indo de 0 até infinito. 2 elevado a menos k é meio elevado a k. Então isso aqui dá 1/4 elevado a k, que eu jogo naquela formulinha da progressão geométrica. Isso aqui dá 2 elevado a n vezes 1 sobre 1 menos 1/4, que é igual a 4 sobre 3 vezes 2 elevado a n. Tá? Então você nota o que está acontecendo aqui. Eu ponho 2 elevado a n na entrada do sistema, e a saída do sistema é o mesmo 2 elevado a n multiplicado por uma constante, que é igual a 4/3. Tá? Um último exemplo aqui, para esse mesmo sistema. Mesma resposta ao impulso, mudo a entrada agora. A entrada agora é 1/4 elevado a n. Eu ponho x de n que é igual a 1/4 elevado a n. A pergunta é quanto que dá a saída. E novamente eu encorajo vocês a dar uma pausa nesse vídeo e tentar resolver esse problema por conta própria. Se vocês tentaram resolver esse problema por conta própria, escrevendo a somatória do jeito muito parecido com o que a gente tinha aqui para o problema anterior, vocês vão ver que vai dar uma somatória aqui de 2 elevado a k, e não de 1/4 elevado a k. Então, a somatória que vai aparecer aqui é 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 e etc., que é uma somatória que tende a infinito. Então, a resposta nesse caso é a resposta C, infinito. Agora vamos tentar ver um caso mais geral aqui. Vamos tentar ver um caso em que a entrada x de n é dado por um z elevado a n qualquer. Esse z é um número dado qualquer. Vamos tentar ver quanto que vale a saída nesse caso, o y de n. Novamente, eu encorajo vocês a darem uma pausa e tentarem resolver isso vocês mesmos. A solução nesse caso, a gente chega nela de uma forma muito parecida. A gente escreve a convolução aqui. Nota que o h de k vale 0 para k menor que 0. Para k de 0 a infinito ele vale meio elevado a k. O x de n menos k, o x é z elevado a n. O x de n menos k vira z elevado a n menos k. O z elevado a n não depende de k, vai para fora da somatória. Isso aqui da somatória para k indo de 0 a infinito, de 1 sobre 2z elevado a k. Isso aqui é uma progressão geométrica com razão R. Isso aqui tende, essa soma tende a 1 sobre 1 menos a razão, se o módulo da razão for menor do que 1, e aqui tem um erro, eu vou dar uma pausa para corrigir. Pronto? Aqui então nós temos que a somatória dá 1 sobre 1 menos a razão, se a razão, que é 1 sobre 2z, for menor do que 1, e dá infinito, caso a razão seja maior ou igual a 1. Tá? Em todos esses casos, a gente nota então que quando eu coloco um termo z elevado a n aqui na entrada desse meu sistema, com essa resposta ao impulso, a saída vai ser o mesmo z elevado a n multiplicado por uma constante. Constante é essa que depende de z. Para cada valor de z que eu colocar aqui na entrada, eu tenho uma constante diferente. Você lembra que na entrada constante igual a 1, esse fator que multiplicava era um fator de 2, na entrada 2 elevado a n era multiplicado por 4/3 nos exemplos que a gente fez ali para trás. Tá? E é por isso que a gente tem esse conceito então de autofunção. A gente coloca z elevado a n na entrada do sistema e a única coisa que o sistema faz com isso é dar um ganho nessa minha entrada. É muito parecido com o conceito de autovetor de álgebra linear. Se vocês se lembrarem de álgebra linear, um autovetor é um vetor, vamos anotar aqui, autovetor de uma matriz A, matriz A. É um vetor tal que, a hora que eu multiplico esse vetor V pela matriz A, a saída é um múltiplo desse meu vetor V.
E por que a gente estuda tanto autovetores em álgebra linear? Porque às vezes é muito mais fácil descrever uma matriz pelo que ela faz com os autovetores do que descrever a matriz como um todo. É muito mais fácil entender a operação da matriz olhando só para os autovetores dela. No caso de sistemas, a gente vai ver que o mesmo se aplica para as autofunções. Às vezes é muito mais fácil eu olhar para o que o sistema faz nos termos z elevado a n do que olhar para a convolução, por exemplo. E agora, nesse ponto, vocês podem estar fazendo uma objeção razoável de dizer que o termo z elevado a n não existe. O termo z elevado a n é um sinal que vai de menos infinito até mais infinito. É um sinal que tem uma duração eterna. Na realidade, o que a gente vai ver é que qualquer sinal prático ele pode ser escrito com uma combinação de termos na forma z elevado a n. De forma que, na realidade, mesmo para sinais práticos, esse termo z elevado a n aparece. E aí a gente consegue combinar esse conceito de autofunções com sinais práticos. No próximo módulo a gente vai ver um pouquinho sobre uma coisa chamada região de convergência, que é essa questão aqui de quando que a autofunção é infinito. Vê a importância desses valores dizer.